Boa noite, meus queridos amigos do Centro Espírita José Diogo. Que saudade de vocês. Vilma, Yodomar, Sheila, Flaviano, todos vocês, enfim, que fazem parte desta casa de amor. Que saudade. Muito bom estar aqui reunidos hoje com vocês para nós conversarmos um pouco sobre o Evangelho. Mas antes de mais nada, vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus para que ela se faça presente sobre todos nós, levando um pouco de paz, de alento ao nosso planeta Terra. E em um só pensamento, vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que seja assim para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. Vamos falar do tema que está contido no capítulo 2 do Evangelho: o meu reino não é deste mundo. Vamos entender o desejo, a fala de Jesus quando ele chega para Pilatos e ele diz que o meu reino não é deste mundo. Porque quando Jesus foi preso e levado a Pilatos, Pilatos o interrogou e perguntou: "És o rei dos judeus?" E Jesus diz: se eu fosse rei, os meus soldados aqui viriam e me libertariam. Em verdade, eu vos digo que o meu reino não é deste mundo. E aí Pilatos pergunta: então, tu és rei? E ele diz: tu o dizes. Vim à terra para dar testemunho da verdade, e todo aquele que compreender a verdade entenderá a minha mensagem. E Pilatos, obviamente, não teve muito o que dizer, mas a doutrina espírita vem trabalhando conosco essa passagem do Mestre Jesus: o meu reino não é deste mundo. E o Evangelho nos diz que Jesus, nesse momento, ele trabalha conosco com relação à vida futura, ao entendimento de que nós não somos apenas esse corpo, mas nós somos um espírito habitando um corpo. E que nós temos uma vida pela frente, além da vida material, que é a vida no plano espiritual, que é também a vida em outros planetas à medida em que nós vamos evoluindo. Mas vamos deixar a vida em outros planetas de lado para tratarmos da nossa vida aqui, no planeta Terra, e das possibilidades de crescimento que nós possuímos e que devemos lançar mão dessas oportunidades. Porque a vida na Terra, ela é passageira, tanto que nós reencarnamos diversas vezes, ou seja, cada reencarnação nós temos um tempo sobre a face dessa terra, até uma próxima reencarnação, até que, cumprindo todas as etapas, que não sabemos quando terminará, porque nós vamos reencarnar quantas vezes necessário for, nós vamos, depois de cumprir toda essa etapa, alcançarmos a condição de espíritos puros, não precisando mais reencarnar na Terra. Aí sim entra a questão dos outros planetas. Mas, por enquanto, estamos aqui ainda, para e passo com a reencarnação na face da Terra. Jesus veio ter conosco para nos ensinar a aproveitar essa passagem, essa estadia, nessa escola que é a Terra. Então, aproveitando essa estadia, nós vamos avançando. Passo a passo, a cada reencarnação, nós alcançamos um degrau na escala evolutiva.
E quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele vem falando para a gente dessa vida futura. E ao dizer para nós que essa vida futura existe, ele nos convida a prestar atenção à vida que nós estamos levando hoje e que façamos um bom proveito dela, no sentido de nos melhorarmos. Porque sem a visão da vida futura, a vida na Terra ela se torna mais complexa, ela se torna mais difícil, porque ela tira do homem a esperança. Tirando do homem a esperança, ele olha e enxerga o nada. E o nada não existe. Ou seja, quando ele acha que a vida é só isto aqui, que morreu, acabou, ele começa a viver de uma forma descontrolada, querendo aproveitar tudo que lhe cerca. E a bem da verdade, se nós olharmos para o mundo hoje, nós vamos observar que muitas das pessoas que aqui estão reencarnadas ainda não acreditam nessa vida futura. Embora esse seja um pensamento que chega ao conhecimento de todos. Não há quem habite na Terra hoje e que não tenha escutado falar dessa vida espiritual. Porque todas as religiões, elas abordam isso. Cada uma de acordo com o seu dogma, cada uma desenvolvendo aquilo que acredita, mas fato é que todas acreditam numa vida futura, de que o espírito sobrevive ao corpo. Agora, entre ter esse conhecimento, entre saber e ter a aceitação, há uma diferença. Alguns acreditam, outros não acreditam, outros, mesmo dentro das religiões, ainda duvidam, e outros acreditam, mas não trabalham para se desenvolverem, para ganharem conhecimentos espirituais, para adquirirem valores morais que possam cada vez mais fazê-los caminhar para frente. E aí vem o ensinamento do Cristo, aí vem o Evangelho, trabalhando conosco justamente essas necessidades, acordando a nossa consciência, para que nós aprendamos e dentro deste aprendizado nós tenhamos também a aceitação. Porque nós podemos conhecer, podemos saber, mas podemos não aceitar. Aí vem a diferença. Meu reino não é deste mundo. Tendo essa noção, nós vamos trabalhar a nossa vida na Terra. Porque esse convite que Jesus fala, essa informação que Jesus nos traz, não nos pede que vivamos de maneira aleatória na face da Terra, que as coisas não tenham importância para nós. Não, muito pelo contrário. Ele aí nos convida a uma responsabilidade maior, para que nós nos esforcemos para fazer todas as coisas de uma maneira mais sensata, mais equilibrada, mais correta. Que nós usufruamos das coisas aqui na Terra, mas com uma visão no amanhã. Que nós não nos entreguemos a tantas loucuras, porque essa vida futura, ela conversa conosco também sobre a responsabilidade dos nossos atos. E que nós haveremos de responder também por tudo aquilo que nós fizermos. Ou seja, a forma de lidarmos uns com os outros não se perde com a vida futura. Não existe algo que fique inacabado. Por isso, quando nós tomamos ciência de todo esse processo de vida para sempre, em determinados estágios aonde nós reencarnamos e desencarnamos, nós vamos tendo mais zelo conosco. Vamos dando prioridade a outras coisas mais importantes. Nos tornamos mais seletivos. E a vinda de Jesus na face da Terra tem a finalidade de nos reeducarmos, para que nós desenvolvamos mais o lado humano, saiamos do instinto de agirmos impulsivamente, de buscarmos
determinadas atitudes que ainda nos apequenam. Mas a proposta é elevação espiritual. Agregar valores cada vez maiores para que, com esse entendimento, nós tornemos a vida na Terra algo agradável. Quando nós dizemos que a Terra ela é um planeta de provas e expiações, ela assim o é porque os seus moradores procedem de maneira equivocada. E nós precisamos, com esse olhar para a vida futura, irmos transformando as nossas relações, o trato uns com os outros, desenvolvermos mais o respeito, desenvolvermos mais a solidariedade, abraçarmos mais a compaixão. Olha como modifica quando as nossas esperanças elas estão depositadas no futuro, sabendo que vamos viver amanhã a plantação do que nós estamos fazendo hoje. É um resultado que nós haveremos de nos depararmos. E que, a depender do nosso processo também atual, nós podemos usufruir essa felicidade relativa também. E nós começamos a olhar para o outro de uma forma diferenciada. Passamos a perceber que o nosso bem-estar ele está ligado ao bem-estar do outro. E que, consequentemente, o que eu fizer de negativo para ele ressoará também no meu universo. Observemos como o conhecimento, como o estudo, como também o acreditar nas informações que nos chegam de forma coerente, de forma raciocinada, vai modificando a nossa forma de pensar. Por isso que os espíritos dizem que nós não somos criaturas mais, nós somos apenas ignorantes. Porque enquanto ignoramos determinadas verdades, enquanto nós não conseguimos entender, nós vamos nos debatendo, nós vamos nos maltratando e maltratando também o outro. Mas a partir do momento em que a luz se faz e nós passamos a abrir os nossos olhos, nós enxergamos o horizonte de uma maneira diferente. E passamos a perceber de que o que possuímos hoje é um empréstimo de Deus. Que tudo que nos é concedido para que nós vivamos na Terra tem também a finalidade de compartilharmos com os nossos irmãos. Que nós não precisamos, como diz Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, nós não precisamos de um rio passando no fundo do nosso quintal quando um copo d'água nos mata a sede. Aí nós vamos entendendo o compartilhar, o dividir. Porque nós tomamos ciência de que estamos aqui, como a minha mãe dizia, passando uma chuva. E que se estamos passando uma chuva, nós precisamos nos ajudarmos. É a partir dessa consciência, dessa educação espiritual, a partir desse anexar de valores na alma, que nós vamos aos poucos mudando a forma do nosso planeta. Hoje, nós estamos aí a braços com uma pandemia e estamos vivendo tudo isso porque ainda não aprendemos o que deveríamos, a semear realmente o amor na terra. E quando dizemos semear o amor na terra, não é abraços, afagos, docilidades exageradas. Não. Espalhar esse amor na face da terra significa respeito. Significa dar ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. E quando nós aprendemos que existe essa vida futura, nós começamos a diminuir as dores.
dos nossos semelhantes e, por consequência, vamos diminuindo as nossas também, porque vamos contraindo menos dívidas. E nós, a humanidade, ainda estamos engatinhando nesse sentido. Muito já se fala dessa vida futura, mas poucos creem verdadeiramente nela. Porque ainda vestimos, mesmo abraços com o Evangelho do Cristo, nós ainda abraçamos e muito egoísmo. Ainda pensamos mais em nós do que no outro. Não estamos dizendo que não se trabalhe as coisas que se precisa, mas o egoísmo, ele tira a noção. O egoísmo nos cega e ele tolhe as nossas ações, porque nós começamos a enxergar que só nós somos importantes. E o resultado, o egoísmo, ele gera o quê? Ele gera esse senso de vaidade, esse senso de orgulho, esse senso de dono da verdade. São agentes complicadores. Nós estamos aqui e somos possuidores dessas mazelas. E a proposta de Jesus é que nós enxerguemos mais além. Já vemos hoje, graças a Deus, muitos gestos de solidariedade. Aos poucos, alguns já pensam no outro, mas é preciso mais, é preciso muito, muito mais. Para que essa energia do bem, ela consiga sufocar o mal. Nós ainda vemos claramente essa luta constante do certo e do errado. E é esta visão, esse entendimento de que nós não somos apenas um corpo, mas somos espíritos, que trará a transformação. Que nós haveremos de respeitar as leis dos homens e as leis de Deus. Porque o amor, ele é justiça. E Jesus veio ter conosco quando ele diz: vim em nome de meu Pai trazer a verdade. Mais adiante, nós vamos encontrá-lo dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Mas sempre digo, não é a verdade dos nossos caprichos. É essa verdade de entendermos que nós somos seres que caminhamos, viajando a cada reencarnação numa situação de vida diferente. E que depende de nós, sempre de nós, melhorarmos o estado de coisas que vivemos, transformar o ambiente que vivemos. Mas essa consciência só se dá quando nós passamos a buscar, conhecer que verdade é essa que Jesus se refere. Que convite é esse que ele nos faz? O convite ao despreendimento dos bens terrenos. Essa verdade que abre o caminho da justiça, mostrando que todas as criaturas são iguais, porque ele veio nos falar dessa vida futura e na sua caminhada nos diz o Evangelho que esse ensinamento da vida futura é um dos maiores ensinamentos que ele traz, porque ele diz para nós: olha, pense 2 vezes no que você vai fazer, porque o amanhã existe. Veja bem como você está procedendo, porque amanhã você terá que dar conta. Então é um dos maiores ensinamentos que ele nos traz. E nesse ensinamento, nesta caminhada dele na Terra, ele andou com todos. Então ele abre aí um espaço grandioso para que nós
possamos nos ver de fato como irmãos, para que nós deixemos de lado o preconceito, para que nós não discriminemos a ninguém. Porque existindo essa vida futura, nós nos reencontraremos. E entendendo também o processo da reencarnação, nós vamos perceber que às vezes aquele que tem menos espiritualmente carrega um valor incomensurável na alma. Então nós vamos percebendo que apenas na caminhada da vida nós vamos trocando de lugar. Uma hora nós reencarnamos cheio de posses, outra hora sem posse alguma, porque usamos mal. Eu costumo dizer que é malversação de bens. E aí nós estamos sofrendo hoje tudo que estamos sofrendo por isso. Mas observemos que também, grandiosamente, os espíritos mais nobres muitas vezes reencarnam em condição inferior para melhor servir. Então Jesus vem dizendo, essa vida futura, ela é o móvel do movimento na face da terra. Porque se ela não existisse, o mundo também não prosseguiria. Porque seria apenas uma existência e ponto. E nós não teríamos tempo para nos reconciliarmos. Não teríamos tempo para refazer, reatar a lei de amor que deve ser cumprida entre todos. Ora, estamos vivendo momentos tão difíceis na face da terra. E quem nos traz a esperança nos dias de hoje, se não saber que existe essa vida futura? Se não saber que tudo tem uma razão de ser e que os seres que hoje desencarnam, eles não estão perdidos, não estão arrojados ao nada, mas sim sobrevivem. Não é esta vida futura que a doutrina espírita trabalha bem mais clara conosco, a partir do ensinamento de Jesus, dizendo para nós que muitas vezes nós saímos do corpo e vamos habitar esferas espirituais e saímos agradecidos porque cumprimos bem o nosso papel, porque resgatamos as nossas dívidas. Nós precisamos viver a cada dia entendendo que estamos caminhando, mas caminhando para a evolução. Precisamos sair das ideias atrasadas. Precisamos sair dessas brigas constantes, desses desentendimentos constantes entre as criaturas. Precisamos perceber que a lei de Deus, ela está estabelecida sobre a face da terra, e olha que o que Jesus diz para nós, daqui não saireis sem que pagues o último centavo, daqui não saireis. Se saímos, saímos para algum lugar. É uma questão de raciocínio. Por isso nós precisamos estudar as passagens do Cristo e buscar compreender. E se não compreendemos, nós devemos questionar, buscar quem possa nos esclarecer. E se o esclarecimento não nos satisfizer, nós vamos continuar buscando. Porque foi assim que Allan Kardec nos ensinou, questionar, perguntar, até que as explicações, elas preencham a nossa alma e nós possamos nos libertar de nós mesmos, das nossas mazelas, dessas correntes que nós atamos aos nossos pés e nos faz pequenos diante da grandeza de Deus. Somos deuses relativos. Aqui viemos para cumprir uma atividade, deixar o homem velho, despir todas essas
mazelas, essas deficiências, para que pudéssemos vestir um homem novo. Jesus veio ter conosco e dar as diretrizes das quais nós devemos seguir, e dizendo, olha, vocês construíram os problemas, vocês precisam resolvê-los. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que vocês não estão fadados a viver plenamente no sofrimento. A partir do momento em que acordarem, que despertarem, em que construírem esse reino de amor na alma, vocês irão para lugares melhores. Mas esses lugares melhores não quer dizer que nós vamos ficar no plano espiritual cantando hosanas. Significa dizer que quanto mais consciência, mais trabalho. Aí nós passamos a olhar com mais misericórdia para os nossos irmãos que ainda vestem as roupas que nós vestimos um dia, da intolerância, da impaciência, da rebeldia, da revolta, da criação de conflitos. E aí nós passamos a trabalhar para iluminar essas consciências. Então há muito o que fazer para quem conhece o Evangelho do Cristo. Quem conhece esse Evangelho já se diz jamais será o mesmo. Jamais será o mesmo porque cria na alma uma responsabilidade de clarear outros caminhos. Não foi assim que Jesus fez com Pedro? Pedro, eu te farei pescadores de almas. E nós precisamos sair da nossa infância. Nós precisamos sair da nossa cegueira. Nós precisamos combater o mal que ainda mora em nós, para que o amor cresça, para que o entendimento se estabeleça, para que nós vejamos essa vida futura como uma realidade. E aos poucos, nós semeemos conscientização, entendimento, responsabilidade em nós, para que trabalhemos o nosso futuro auxiliando os nossos irmãos. Chega de disputas, chega de guerras entre nós mesmos. O mundo hoje clama, o mundo hoje estertora, pedindo ajuda. E nós que já conhecemos o Evangelho e que entendemos um pouco a razão de ser dos acontecimentos, precisamos trabalhar com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, para fornecermos material positivo para que a espiritualidade possa auxiliar a todos. Uma palavra boa que nós derramamos sobre a alma de alguém é uma luz que se faz. Precisamos propagar, sim, essa consciência da vida futura nas almas. E para isso, sequer precisamos dizer que se você fizer isso, você vai para um bom lugar ou você vai para um mau lugar. Não. Não precisa. Para isso, basta que nós iluminemos as consciências das criaturas naquilo que elas podem fazer. Perdoar. Naquilo que elas já podem fazer. E quantas coisas elas já podem fazer. Trabalhar por essa vida futura sem sequer, muitas vezes, ter uma consciência aberta sobre ela. Aí nós vamos ensinando o valor do perdão. Quem perdoa fica mais leve? Fica. Está construindo aí um passo para a sua vida futura? Sim. Quando nós ensinamos alguém a amar a natureza, aos animais, quando derrubamos na consciência de alguém as barreiras do preconceito,
Quando nós ensinamos alguém o caminho do auto-perdão, do auto-amor. Quando nós vamos ensinando alguém a compartilhar o pão, a pensar também no outro. Isso não é trabalhar o futuro de alguém? Isso não é melhorar a face da terra? Quando nós deixamos de apoiar ideias esdrúxulas, que não levam a lugar nenhum, que não somam. Quando nós deixamos de ser coniventes com o erro. Quando nós respeitamos o trabalho da espiritualidade. Quando nós desenvolvemos uma fé raciocinada. Quando nós aprendemos que tudo em Deus tem seu lugar e deixamos de usar o julgamento exacerbado, nós não estamos nessa hora trabalhando a nossa vida futura e melhorando também a face do planeta? Entendendo que ela existe, a vida futura, nós temos mais cuidado com as nossas palavras, porque sabemos que elas podem impulsionar vidas para o bem ou para o mal. Precisamos estar atentos para os convites que Deus nos manda para trabalhar na sua vinha, que é o mundo, para melhorarmos o pensamento das pessoas, para ensiná-las a sentir com mais amor. E para tudo isso, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos constantemente estudar e estudar o Evangelho. Sempre digo que toda obra do Pentateuco ela é importantíssima, que todo conhecimento que nos chega é importantíssimo. Mas o Evangelho, quando ficou pronto, o Espírito de Verdade disse a Kardec: eis que agora os andaimes podem ser retirados do edifício. Quando retiramos os andaimes de um edifício, significa dizer que aquele edifício está pronto e não cairá jamais, porque tem uma base, tem uma sustentação. E este Evangelho do Cristo é a sustentação da doutrina espírita, porque é ele que vai fazer a diferença dos entendimentos que nós temos tido até agora de tantas coisas. E para tanto, necessitamos sim nos debruçarmos sobre as suas páginas para absorver, entender, abrindo a nossa alma, não apenas para o aprendizado, para mostrar que sabemos, para discursarmos ou diminuir o outro, não, mas para entender a proposta de Jesus, de que a nossa passagem aqui é para nos darmos as mãos, é para nos sustentarmos, é para nos reerguermos, é para sairmos do lodaçal que, usando mal o nosso livre-arbítrio, nós nos atiramos e com isso contraímos muitas reencarnações de sofrimento, como até hoje nós ainda estamos nela. Mas há sempre uma esperança a esta vida futura que nos espera, a qual Jesus sempre trabalha conosco e diz: modifica-te enquanto estás a caminho. A proposta é que sejamos como o lírio. Caímos no lodaçal, mas podemos ressurgir com a alvura do lírio, trabalhando as outras criaturas para que elas também se reergam, renasçam, como Paulo renasceu, acreditando na vida futura, como Maria de Madalena renasceu, acreditando nesta mesma vida futura, como Zaqueu acreditou e deixou de lado todos os seus bens, não para ser arrojado a um estado de pobreza extrema, não, mas compartilhando mais o que possuía com seus irmãos. E hoje
Nós muitas vezes esquecemos disso e vamos nos locupletando de tantas coisas, esquecendo dos que sofrem, com a condição que nós temos de promover alívio neste momento que estamos vivendo aí. Mas se o nosso lar tem tudo, que importa se lá fora nada há? Quando nós entendemos a proposta da vida futura, nós sentamos à mesa em tempos de pandemia para cear, mas nós pensamos em quem está lá fora e não tem, e buscamos ser pontes para que a ajuda chegue de alguma forma, seja a um amigo ou a um desconhecido. Consciência da vida futura nos dá preocupação com o outro, de saber como ele está, se tem ou se não tem, se falta ou se não falta, e o que podemos fazer para suprir, a quem podemos recorrer. Sempre digo, nos tornarmos pontes para o bem passar, quando entendemos que nós vivemos após este corpo físico, a vivência no corpo se modifica, se transforma. Nós vamos dando ganho a essa existência. Vamos conduzindo este corpo de maneira coerente, honrando o vaso físico, honrando a capacidade de falar, de raciocinar. E vamos nos tornando trabalhadores da última hora, mas trabalhadores conscientes, porque temos a certeza de que haveremos de prestar contas de tudo que nos foi dado, de tudo que nos foi concedido. Então, para quem tem consciência da vida futura, não há tempo a perder, não há tempo para se desesperar, não há tempo para se lamentar, não há tempo para se queixar e muito menos para atrapalhar a caminhada alheia. Porque sabemos que a cada um segundo as suas obras. E passamos a ser parceiros da divindade no melhoramento do planeta, no melhoramento da Terra. E com essa consciência, nós vamos chamando cada vez mais outros operários para esta vinha, porque nós vamos nos tornando exemplo. E já diz o Evangelho, que o exemplo, ele faz o quê conosco? O exemplo, ele arrebata. Por isso que a mensagem também fala para nós, cuidado com o que fazes de tua vida, porque sua vida pode ser o único evangelho que alguém tenha para ler. Então, quando nós temos consciência dessa vida futura, nós temos consciência também com o nosso viver na Terra. Para que cada dia nós sejamos sim um sol a iluminar outras vidas, mesmo com as nossas dores, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo vivendo muitas vezes situações dificílimas, mas não falta esperança, não faltam coragem. Por quê? Como diz a canção de Padre Fábio, porque Deus me ama e Deus cuida de mim. E nós só temos essa certeza de que Deus nos ama, que Deus cuida de cada um de nós, quando nós acreditamos em algo mais do que este corpo, do que esta vida. E aí deixamos de nos apegarmos a roupas, a carros, a casas, vamos usufruindo de tudo, mas já não vamos vivendo, não pegue que isso é meu. Eu não dou, não vendo, nem presto. Nós começamos a perceber que devemos zelar porque amanhã outro virá utilizar daquilo que nós vamos deixar aí. Assim deve ser o pensamento do espírita. Assim deve ser o pensamento e o entendimento do cristão, daquele que abraça o evangelho. E voltamos a dizer, evangelho ele é fundamental em nossas vidas, porque todo estudo, todo conhecimento nos engrandece, mas quem nos ensina a viver de fato é o Evangelho do Cristo. Por isso que ele falou com muita grandeza para nós, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Porque para chegar a Deus, para chegar à vida ou a vidas melhores, nós precisamos trilhar o caminho do Cristo,
quer o caminho dos seus ensinamentos. Por isso que ele diz, olha, essa vida futura existe. Portanto, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que maravilha. Entender a vida futura é modificar a natureza, transformar o gênio, ser mais irmão, compreendendo e dando a oportunidade de crescimento a quem quer que seja. São as responsabilidades, meus irmãos, que nós vamos criando quando se descortina a verdade do mundo espiritual para nós. Já não são os nossos caprichos, já não são as nossas vontades, já não são os nossos quereres que prevalecem. Como bem nos disse Paulo, quando acordamos para essa realidade, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. A fala se modifica, tudo se transforma quando nós passamos a entender, compreender e aceitar. Pilatos não entendeu quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Muitos de nós ainda não compreendemos, queremos viver aqui, nesse reino da ambição, querendo usufruir tudo, lesando as pessoas, desviando as verbas, fazendo tantas coisas erradas, como se aqui tudo ficasse e depois não tivéssemos que prestar contas, porque não entendemos ainda a grandeza da vida, a oportunidade de estarmos reencarnados e de nos relacionarmos uns com os outros. Mas haveremos de crescer, porque já se diz que a lei, ela é de evolução. Hoje, ainda estamos aqui, engateando, nos debatendo para aprender, para absorver os ensinamentos, mas já estamos dando um passo à frente porque já somos capazes de entender alguma coisa, de buscarmos. E isso já é muito. Já estamos no caminho também de compartilharmos algumas coisas e quando não fazemos, a consciência já acusa, porque você não fez, você poderia ter feito. Então hoje, a lei de Deus estabelecida em nossa consciência, ela já nos fala determinadas verdades. Ela já nos aponta o caminho para a vida futura e ela já nos diz, quando abraçamos essa doutrina, nada aqui, neste planeta, é para sempre. Observamos ou observemos que todas as coisas, elas têm um tempo. Elas têm um prazo de validade, não é assim que a gente costuma dizer? Um prazo de validade. Então, a nossa existência aqui também tem um prazo de validade até um novo retorno. Por mais que nós venhamos a nos debater, por mais que nós venhamos a gritar, escandalizar, quando chegar a hora de partir, nós partiremos. Portanto, façamos um bom uso desta encarnação. Nos alegremos, sim, nos alegremos, porque ter esperança é ter alegria. Desejar o bem da humanidade é ter alegria. E o mundo hoje precisa de alegria. E alegria tem quem sabe que todos os sofrimentos, que tudo aqui, ele é passageiro. E que o amanhã ele continua esperando por cada criatura, por cada ser que acredite ou não nessa vida futura. Quando não acreditamos, essa vida futura, ela nos traz dois sofrimentos, porque é o despertar da consciência e o arrependimento daquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Quando nós acreditamos nesta vida futura, é a alegria. A alegria do bom combatente, que olha para trás, vê toda a caminhada e diz, graças a Deus, que na luta da vida, no corpo físico, eu fui mais forte. Eu resisti. E aqui estou, usufruindo desta vida futura, podendo me preparar para uma nova etapa reencarnatória. Então, meus irmãos, o reino de Jesus, ele não é deste mundo. Comecemos
a trabalhar esse reino dentro de nós, nos iluminando, compartilhando esta luz com os nossos irmãos e convidando a todos a entender a palavra do Cristo quando diz: o meu reino não é deste mundo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eis que vou preparar-vos um lugar. Então, cumpramos bem o nosso papel sob as bênçãos de Deus, sob a ajuda plena da boa e santa espiritualidade que aguarda por cada um de nós. E assim sendo, nós pedimos a Deus que nos abençoe, que fortaleça a cada um de nós, para que tenhamos, a partir de agora, este compromisso de trabalharmos esse reino de Deus dentro de nós. Que Deus nos abençoe, que o manto da Virgem Santíssima nos cubra, nos ampare, nos proteja e nos dê sempre, sempre esperança. Paz em todos os corações.